Olá amigos do Cozinha Criativa, tudo bem com você? Estamos aqui para apresentar a você a nossa receita de um peixe ensopado com mandioca. É um prato muito saboroso e também muito procurado aqui na nossa região. E eu quero dividir com você essa receita a partir de agora aqui no Cozinha Criativa. Vamos então aos ingredientes. Nós vamos usar uns 4 dentes de alho, se bem que o tempero fica a critério de cada um, né? Mas nós vamos fazer aqui quase 1 quilo de peixe, menos um pouquinho, ok? Isso aqui é suficiente para umas 5 pessoas, ok? Então nós vamos, para ser bem real, eu estou usando aqui metade de um tambaqui, ok? Com pedaços variados, metade de um tambaqui. Então deve ter aqui uns 800 gramas. Então, para temperar esse peixe aqui, eu vou usar apenas 3 ingredientes. Uns 4 dentes de alho, que eu já tenho colocado aqui, um pouco de sal, ok? Pode ser esta quantidade, e depois eu vou colocar um limão para temperar o nosso peixe ensopado de hoje. Muito bem, depois de amassado o alho e o sal, nós agora vamos colocar aqui no peixe que já está cortado e pronto para receber o tempero, ok? Mais ou menos isso daqui. Lembrando sempre que quando você coloca muita coisa no tempero, o principal, o ingrediente principal, que aqui no caso é o peixe, ele passa a sofrer uma concorrência até desleal, ok? Então o meu tempero para fritar o peixe antes de ensopar é exatamente isso aqui: alho, sal e limão, que você vai fazer isso aqui, ó, para completar aqui o tempero, e nada mais do que isso. Agora, se você quiser acrescentar alguma coisa a mais, aí fica ao seu critério, ok? Então, vamos seguindo com a nossa receita criativa. Um limão, suco de 1 limão apenas. E agora então, mão na massa, vamos espalhar esse tempero pelo peixe aqui já colocado, para então prepará-lo para a fritura, ok? Isso daqui, depois de aplicado o tempero, aguardemos aí coisa de uns 20 minutos apenas. Muito bem, aqui nós temos já o nosso peixe que foi temperado, deixamos aguardando aqui 15 minutos no tempero. E aqui eu tenho 2 farinhas, farinha de milho e farinha de arroz, para que o peixe fique bem crocante. Agora então nós vamos encapar, ok? Mais ou menos assim. Você pode fazer este movimento para que a farinha fique bem concentrada aqui no nosso peixe. E agora nós vamos então para a fritura. Bom, aqui então eu tenho já o peixe encapado com farinha de milho e farinha de arroz. E aqui então a minha panela especial para fazer a fritura desse peixe aqui, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a sequência para ensopar. Mas enquanto isso, nós vamos fritar aqui. Eu usei 4 dentes de alho, 1 colher aproximadamente de sal e limão para temperar esse peixe aqui. Depois ele foi encapado com farinha de arroz e também com farinha de milho, ok? Agora então vamos
deixar fritar e logo em seguida a segunda etapa da receita de hoje. Qual é o ponto da fritura? É esse ponto aqui, ó, quando ficar marronzinho assim, tá na hora, porque se ficar um pouco branco, ele acaba desmanchando aí na hora que você for ensopar. Então o ponto é esse aqui. Muito bem, agora nós vamos aos ingredientes do ensopado, ok? Vou usar mandioca, aqui tem mais ou menos 1 quilo de mandioca, ou menos um pouquinho, aí fica também ao seu gosto. Eu vou usar 2 cebolas, pequenas para média, e 3 tomates. Eu gosto de cortar a mandioca assim, ó, desse jeito. Você vai lasqueando a mandioca para não ficar nem tão pequeno, pedaços nem tão pequenos e também nem tão grandes. Aqui no meio tem uma raiz ou coisa parecida, então você vai evitando colocar isso daqui no seu ensopado. Você também pode cortar a cebola em rodelas, é assim que eu faço, ok? Isso daqui durante o cozimento praticamente ele desaparece na panela, ok? E aqui então você vai usar aqui 3 tomates, de preferência firme, mas bem vermelhinho, bem maduro, ok? Bom, aqui nessa panela eu vou colocar um pouco de óleo, ok? Aí mais ou menos umas 2, 3 colheres. Logo em seguida eu vou colocar a cebola e logo depois eu coloco os tomates cortados. Com uma colher de pau eu vou descendo um pouquinho aqui até que ele comece a dissolver um pouquinho. Eu estou usando para o ensopado 3 tomates bem vermelhinhos, 2 cebolas médias e daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui a mandioca. Vamos dar um tempinho aqui para que ele fique bem macio e comece a desmanchar. Muito bem, aqui depois de menos de 5 minutos, você percebe aqui que o tomate já desmanchou. Então essa hora é a hora de você colocar aqui a mandioca. Lembrando que nós usamos aqui 3 tomates, 2 cebolas e agora então vamos colocar a mandioca já cortadinha aqui, ok? E aqui vamos dar uma afogada nesta mandioca, pelo menos aqui uns 3 minutos mais ou menos. E daqui a pouquinho então a gente vem com o peixe que nós já fritamos naquele primeiro momento. Bom, aqui então ficamos uns 3 minutos, 4 minutos afogando essa mandioca. Algumas pessoas não gostam de peixe por causa do cheiro. Esse peixe assim não fica com cheiro não, você pode comer à vontade e fica muito saboroso. Agora então nós vamos colocar o peixe que já foi separado aqui, que foi frito, lembrando que o tempero que usamos aqui foram 4 dentes de alho, 1 colher de sal. Se faltar, você pode consertar aqui agora
na hora que ele vai para ser ensopado, ok? Então, nós colocamos aqui e vamos cobrir com água. Aqui então eu coloquei o peixe, não é, que já estava frito, separado. Coloquei na mistura do tomate, da cebola, o azeite evidentemente, e agora a mandioca, não é? E agora então coloquei o peixe e agora vamos cobrir com água e esperar uns 30, 40 minutos aproximadamente. Então vamos cobrir com água esse peixe. Muito bem, então você cobriu com a água e agora vamos esperar aqui uns 30 minutos até que a mandioca fique cozida. E um segredinho daqui a pouquinho que eu vou passar para você para engrossar esse caldo e ficar muito saboroso. Bom, o nosso peixe está na panela, ok? E agora o último passo é para concluirmos então a nossa receita de hoje. Para que você tenha o caldo mais grosso, você pegue uma porção assim de mandioca, que eu tenho aqui no liquidificador, coloque um pouco de água até que cubra, e aqui também fica ao seu critério, se você quiser um pouco mais espesso ou menos, aí vai evidentemente depender de você. Então, você coloca aqui água, cubra logicamente o seu liquidificador. Bom, aqui nós temos então o peixe, você está vendo aqui, está bem ralinho o caldo, não é? E então com aquela batida eu vou colocando aqui, ok? E aí o caldo já vai ganhando uma outra característica. Fica muito bom, percebendo aqui, ó, como já ganhou consistência esse caldo. E aí nós vamos deixar um pouquinho mais e terminar com o cheiro verde para dar aquele sabor final. Ok? Mais um pouquinho e o nosso prato estará pronto. E agora, para encerrar então, nós vamos colocar cheiro verde para dar aquele realce no sabor. Vai. Muito bem, amigos, terminamos aqui o nosso prato de hoje. Temos aqui uma pequena porção de arroz. Vou colocar aqui um raminho de cheiro verde, ok? E aí está pronto o nosso prato. Espero que você tenha gostado. Visite o nosso canal no YouTube e não se esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. Grande abraço para você e a gente se vê em uma outra cozinha criativa.